Meus amados irmãos, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos à nossa EBD Inovadora para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 9, o assunto da lição, Êxodo, capítulo 32 a 34, a adoração ao bezerro de ouro. Texto áureo: e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e adorou e lhe sacrificou e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Êxodo capítulo 32, o versículo de número 38. A nossa leitura bíblica encontra-se em Êxodo capítulo 32, o versículo 1 ao versículo de número 20. Você poderá estar lendo, quando eu estiver preparando a sua aula, o seu plano de aula, tá lendo essa passagem, que é a base do nosso estudo da lição de hoje. Verdade prática: a apostasia é o resultado final da perda crescente do fervor espiritual e do entusiasmo pela presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A nossa lição de hoje tem 3 objetivos que você, professor, deverá estar alcançando no decorrer da ministração dessa aula. O primeiro objetivo: cultivar a vida de oração. Segundo objetivo: buscar a santidade pessoal. E o terceiro objetivo da nossa lição: evitar todo tipo de idolatria. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vamos, nesse momento, entrar na nossa lição de hoje. Mas antes eu queria pedir para você, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que você deixe o comentário, que você compartilhe esse conteúdo, para nós estarmos alcançando aí mais alunos da Escola Bíblica Dominical, professores e todos aqueles que amam a Escola Bíblica Dominical, que amam a Palavra de Deus, tá bom? Então você pode estar se inscrevendo e deixando aí também a sua opinião de que forma nós podemos estar trabalhando para melhorar ainda mais a nossa Escola Bíblica Dominical, a EBD Inovadora. De que forma nós poderemos então estar melhorando este canal. Meus amados irmãos, nós vamos estar estudando nessa lição de hoje, capítulos 32 ao 34, e nos quais nós veremos a idolatria do povo adorando o bezerro, o povo de Israel, adorando o bezerro de ouro, mas também nós vamos estar ali analisando a misericórdia de Deus, perdoando o povo de Israel, fazendo com Israel uma nova aliança, renovando a aliança, e entregando ao povo de Israel as novas tábuas da lei. O primeiro ponto dessa lição é o bezerro de ouro, que nós estaremos analisando. O primeiro subponto: por que um bezerro? Êxodo capítulo 32, o versículo 4. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Então, meus irmãos, a principal divindade do Egito, como nós já estudamos em lições anteriores, era o deus boi ou o deus Apis. Israel estava apostatando da fé, dos caminhos do Senhor e trazendo de volta a falsa religiosidade egípcia. Essa é a razão da ira de Deus se intensificar a ponto de querer destruí-los. Então veja bem, meus irmãos, Israel, durante muito tempo que passou ali no Egito, acabou sendo influenciado pelas divindades egípcias. E o povo egípcio era um povo idólatra que adorava vários deuses, deuses com uma imagem de vaca, de boi, de gado, de bezerro. Então Israel foi influenciado por isso. Então Israel, nesse episódio aqui, ele começa a apostatar da fé, a abandonar a fé em Deus, e exigindo de Arão que se fizesse um Deus ali para eles adorarem. Arão, então, cedendo àquela pressão do povo, ele recolhe as joias do meio do povo de Israel, os brincos, pingentes, e constrói ali um bezerro,
né? Então, essa influência que tiveram, né, sobre os deuses egípcios, agora está sendo revelado aqui nesse episódio, que o povo de Israel está ali cobrando de Arão, Deus, para que eles sirvam, né, para que eles sigam, adorem. Então, nós vemos aí toda a influência desse período que eles passaram escravos lá no Egito. Olha só, não retornam fisicamente, mas retornam no coração. Elegem para si as divindades do Egito e as serve em pleno deserto, depois de tudo que Deus fizera por eles. Então observe bem, por vários episódios o povo de Israel sentiu o desejo de voltar ao Egito. Quando aparecia dificuldade, sempre eles manifestavam esse desejo de querer voltar para o Egito. Então, apesar de eles não terem voltado fisicamente, mas no seu coração, eles retornam para o Egito através dessa prática, né, da idolatria, adorando aí o bezerro de ouro, adorando, servindo. E nós vemos nisso que o coração do homem, ele é um coração mau, um coração complicado. Como é tentador esse desejo de voltar aos velhos hábitos e à velha vida, né? Então, você vê que o coração do povo ali é provado e eles demonstram esse desejo de voltar àquela vida de escravo que eles tinham antes do Senhor ter usado Moisés ali para libertá-los daquele período de escravidão, né? Então, o coração do homem é mau, né? E ele é tentador, né? E nesse momento, nesse contexto que nós estamos analisando aqui, o coração do povo se volta novamente para as práticas idólatras ali do Egito, né? Então nós precisamos entender esse contexto aqui. Como nós já vimos em lições anteriores, o povo havia saído do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído do coração do povo, né? Então nós precisamos observar isso. Uma coisa importante também desse ponto, nós analisarmos, é que um membro da igreja, né, um crente, um cristão, que tenha uma vida mundanizada, é uma vitória para o inimigo, é uma vitória para o maligno e uma derrota para o reino de Deus. Então é muito importante você conversar com o seu aluno, né, você professor, e falar da importância de você ter um coração transformado pelo poder de Deus. Não basta só na igreja, precisa ter um coração transformado, precisa ter uma vida mudada, uma vida transformada pelo poder do Evangelho, pelo poder de Deus. Então não basta só estar na igreja, precisa realmente ter aí nascido de novo e ser uma nova criatura na pessoa de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a gente passa para o segundo item da nossa lição, que é a decadência espiritual. O ato, a atitude do povo de Israel em adorar um bezerro demonstra essa decadência espiritual. Êxodo capítulo 32, o versículo 7, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. A apostasia de Israel é retratada por Deus na expressão se corrompeu. Então Deus fala para Moisés, e é interessante que Deus agora, ele não fala o meu povo, né? Ele fala, olha, desce, vai lá com o teu povo, né, que tu tiraste ali da terra do Egito. Então nós observamos aqui que Deus já não está considerando aquele povo como seu, por conta dessa decadência espiritual, de ter virado as costas para Deus, né, de ter deixado o Deus único e verdadeiro e está adorando agora um bezerro de ouro feito por mãos de homens, tá bom? E aí nós vemos em Êxodo 32, 31, Moisés chama o ocorrido de grande pecado, porque foi realmente um ato abominável diante de Deus. O povo de Israel viu tudo que Deus operou, Deus humilhando no Egito todos aqueles falsos deuses, mas agora o seu coração se volta, né, para adorar ali o bezerro de ouro, revelando, demonstrando aí a decadência espiritual do povo de Israel. Então é importante nós vimos isso daqui, que Israel não apenas fez um bezerro fundido, né, um bezerro de ouro, mas eles também o adoraram aquele bezerro.
ofereceram sacrifícios e, além de tudo isso, blasfemaram contra Deus quando eles declararam, né, após o bezerro estar pronto, estar confeccionado, e aí eles começam a declarar ali: são estes, ó Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Então veja o grau da decadência espiritual do povo de Israel. Estavam totalmente separados e distanciados da presença de Deus através desse ato, né, de adorar aquele bezerro de ouro. É muito provável que na cabeça da maioria, né, se não de todos, o bezerro significasse uma representação física do Senhor, o que não ameniza o pecado deles. Assim sendo, eles estavam tentando sincronizar a adoração ao Senhor Deus às formas culturais de sua era. Então, observa que talvez, né, essa atitude deles, eles estivessem ali então querendo demonstrar, né, naquele bezerro a presença física do Senhor Deus, do Deus de Israel. Mas isso em nada, essa atitude deles, ameniza o seu erro ou ameniza o seu pecado. Aliás, nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas e até mesmo muitos cristãos tentam, né, adaptar a sua vontade ou adaptar a palavra de Deus à sua vontade, aos seus caprichos. E isso é errado, não podemos agir dessa maneira. Não podemos querer adaptar a palavra de Deus à nossa vontade, né? Então nós vemos isso claramente, as pessoas querendo ali adaptar a mensagem de Deus, a palavra de Deus aos seus desejos carnais, a sua vida vã de viver, a sua vida de pecado, mas Deus, ele não toma o culpado como inocente. Então precisamos ter muito cuidado com relação a isso. Então nós vemos isso descaradamente em nossos dias, quando as pessoas, sem temor, tentam santificar e defender biblicamente práticas ideológicas e costumes mundanos. Então nós estamos cercados de exemplo no nosso dia a dia, as pessoas que não conhecem a Deus, tentando defender práticas ideológicas pecaminosas, mundanas, como algo, né, que agrada a Deus, como algo que Deus tolere, e na realidade Deus não tolera. Isso nada mais é que a demonstração da decadência espiritual, seja lá do povo de Israel, ou seja de alguém, né, nos nossos dias que estejam querendo aí fazer essa adaptação ou esse ajuste na palavra de Deus. E nós sabemos muito bem, já fomos alertados pelo Senhor, que se alguém age dessa forma é para ser considerado maldito, né? Porque não pode aí mudar. Então, meus irmãos, o terceiro subponto deste ponto é o desvio precipitado. Êxodo capítulo 32, o versículo 8, que diz assim: e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Então nós observamos aqui, né, conforme essa passagem, a pressa, né, o povo de Israel se precipitando para seguir por um caminho errado, por um caminho da idolatria, né? No pensamento deles, eles estavam ali achando que Moisés estava demorando muito, talvez Moisés já tivesse morrido, e eles queriam então ali um Deus para adorar e para seguir. Foi um caminho precipitado. O povo chegou ao Sinai no terceiro mês após a saída do Egito, né? Números 10 e o versículo 11, diz que o povo ali permaneceu durante 11 meses. Portanto, estava a pouco mais de um ano da sua libertação do Egito. Então, pouco tempo após sair do Egito, um pouco mais de um ano, e eles agora começam a tomar um caminho errado, né? No Sinai, eles recebem a lei, os artifícios constroem o tabernáculo e as tribos são organizadas para marchar. O Sinai é a declaração da aliança de Deus com Israel, entregando-lhe a lei como se tivesse sido um casamento.
Então, quando Deus entrega a lei lá no Sinai para o povo, Deus estava ali então confirmando uma aliança com o povo de Israel, como se fosse um casamento, né? Então ele faz uma aliança com o povo de Israel. E se nós tomarmos como base esse entendimento, né, que Israel está fazendo uma aliança com Deus, ou Deus está fazendo uma aliança com Israel, ali entregando a lei para o povo de Deus, para o povo de Israel. Então, quando eles adoram, né, quando eles constroem um bezerro de ouro, quando eles constroem esse bezerro para adorar, então nós podemos também fazer esse paralelo que Israel está quebrando essa aliança. Israel quebra essa aliança com Deus, né? Nós podemos fazer esse paralelo como se fosse ele estivesse cometendo um adultério ali, né? Na mesma noite do casamento. Então, no mesmo episódio que Deus dá a lei, né? Na mesma noite que Deus faz essa aliança com o povo de Israel, Israel agora quebra essa aliança, né? Se desviando, abandonando Deus para adorar aqui o bezerro de ouro. Então nós vemos, né, o desvio precipitado de Israel. Pouco tempo havia saído do Egito, viu todas as maravilhas de Deus, mas agora ele está se desviando, né, entrando numa decadência espiritual, se desviando precipitadamente e adorar aí um Deus falso, né, um bezerro de ouro. Aí a gente entra no segundo ponto da nossa lição, que é consequências da idolatria. Então a gente viu que eles obrigaram, né, quase que obrigaram Arão a construir aquele bezerro e adoraram, sacrificaram, blasfemaram contra Deus. E agora, nesse ponto, nós vamos ver as consequências desse pecado, as consequências da idolatria. O primeiro subponto é o povo de dura cerviz. Êxodo capítulo 32, o versículo 9, que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. E aí tem algo interessante aqui, que essa expressão dura cerviz, ela aparece, né, na Bíblia, é repetida 6 vezes no Pentateuco. E sugere uma desobediência contumaz. Era usada para o animal de pescoço duro, que não aceitava o comando de seu dono. Então, essa expressão de dura cerviz, ela significa pescoço duro, né? E traz ali um simbolismo, né? Ou significa ali aquela pessoa orgulhosa, que não se dobra, né? Que tem dificuldade em ser humilde, em reconhecer. Não, é aquela pessoa, a exemplo dos animais, né, de pescoço duro, que não se dobrava para os seus donos controlarem, conduzirem, assim mesmo são essas pessoas de dura cerviz. Era o povo de Israel dessa forma, e muita gente também hoje, nos nossos dias, são pessoas ali de pescoço duro, que não se dobram, que não se curvam, né? O seu coração é um coração cheio de orgulho. Então, esse era a característica ali do povo de Israel. Olha só a situação do povo de Israel. O pecado que rodeava o povo de Israel era como uma armadilha, né? Que eles caíram ali naquela armadilha, uma armadilha para a sua alma, e também ali uma forma, né, de confrontar Deus, né? Se rebelar contra Deus. E Deus, ele sempre vai aí trazer, o pecado, melhor dizendo, sempre vai trazer consequências, né? E a gente vê aqui a primeira, que era esse povo que tinha um coração duro, né? Olha só, Deus terá que amansá-los no deserto e usará de medidas muito duras. Então a consequência dessa idolatria é que esse coração, né, duro deste povo, Deus vai ter que trabalhar isso e vai usar ali, né, de uma forma dura, para que o povo venha então aprender, né, a compreender a vontade de Deus, conforme Deus havia determinado, e eles haviam aceitado ali a aliança, né, se comprometendo em obedecer aquilo que Deus havia falado. Então Deus, ele vai
tratar com esse povo ali no deserto. E aí fica para a gente uma orientação, né, de nós termos esse cuidado, porque Deus ele vai agir na vida, no coração desse povo que não se dobrava, que não queria se curvar, tinha um coração duro, um coração orgulhoso, e nós precisamos ter muito cuidado para também não entrar nesse erro, tá certo? Deus propõe eliminar o povo de Israel e fazer outro a partir de Moisés. Então, observe bem a situação que o povo se encontrava, né? E a consequência da idolatria. Eles se rebelaram contra Deus, abandonaram Deus, ao ponto de Deus se irar e querer destruir esse povo, eliminar esse povo e reconstruir novamente a partir de Moisés. Então Deus chega a falar para Moisés que iria destruir aquele povo e a partir de Moisés, de sua família, construir ou reconstruir uma nova nação. Aí nós observamos aqui a vida e o caráter de Moisés, porque Moisés não aceita, né, esse convite ou essa proposta de Deus pelo seu caráter, porque ele sabia, né, da importância que tinha aquele povo, da promessa que havia sobre aquele povo, que Deus havia prometido. Então Moisés não aceitou. Moisés não aceita. A gente vê aí então o caráter de Moisés, né? Talvez se fosse outro, ia se sentir ali lisonjeado, ele se sentia ali privilegiado e aceitaria aquela proposta de Deus, até se achando, né, alguém especial, mas nós vemos que Moisés ele não aceita, porque ele amava aquele povo que estava sob sua responsabilidade, e ele chega a interceder pelo povo, como nós vamos ver mais à frente, e a sua oração, a sua intercessão é ouvida por Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aí a gente entra então no segundo subponto desse ponto, né? A gente está vendo as consequências da idolatria, e aí nós vamos ver, né, a disciplina de Deus. Êxodo capítulo 32, o versículo 10. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Então, olha aí a proposta de Deus para Moisés, né? A disciplina de Deus contra aquele povo. Qual seria? A destruição, né? Deus iria exterminar aquele povo. O furor de Deus, a ira de Deus, o juízo de Deus viria sobre aquele povo. E traz uma promessa para Abraão, olha, uma promessa para Moisés, olha, de ti eu vou fazer uma grande nação. Há 5 coisas envolvendo o juízo de Deus nessa passagem aqui. Primeiro, a quebra das tábuas de pedra. Isso está demonstrando ali uma quebra de aliança. Quando Moisés quebra as tábuas ali diante do povo, as tábuas que continham a lei de Deus, ali está uma simbologia. Está demonstrando que aquela aliança que Deus tinha com o povo agora havia quebrado, né? Havia sido extinta. Segundo, a destruição, queima e moedura do vergonhoso bezerro, obrigando depois o povo a bebê-lo, fazendo-os identificar-se com seu próprio pecado. O terceiro, a morte de 3.000 pessoas pelos levitas. O quarto, uma praga sobre o povo. E o quinto, a recusa de Deus em continuar indo com o povo. Essa daqui seria a pior, porque o povo ficaria ali sem a presença de Deus. Então, com certeza, esse juízo seria pior do que os outros juízos. Esta última seria a pior de todas, se a intercessão de Moisés não revertesse o quadro, pois não há substitutos para a presença de Deus no meio do seu povo. Então Moisés ora, intercede pelo povo, e aí Deus ele concede a sua presença, né, para estar ali com o povo de Israel. E aí nós vemos aqui a declaração de Spurgeon. O Spurgeon era um pregador batista inglês, conhecido como o príncipe dos pregadores. E ele disse o seguinte:
Deus não deixa que seus filhos fiquem confortáveis ao pecar. Então, esse juízo que nós vemos aqui de Deus sobre o povo de Israel, nada mais é que a disciplina de Deus. Deus disciplinando seu filho, castigando seus filhos, porque Deus castiga a quem Ele ama, porque Ele não quer ver os seus filhos no pecado. Então, isso é uma forma que Deus trabalha no coração do povo para que reveja os seus conceitos, abandone a vida de pecado e continue servindo a Deus. Uma igreja sem disciplina não está sendo amorosa e nem tampouco ajudando ninguém. Antes está corrompendo o evangelho. O evangelho que não confronta o pecado não é o evangelho de Cristo. Então, a disciplina é necessária. Deus disciplina aqui o povo de Israel após adorarem aquele bezerro de ouro. Esse juízo vem como a disciplina de Deus e a disciplina é importante para nós hoje. Uma igreja que não disciplina, que não tem ali um confronto com o pecado, com a vida de pecado do pecador, então não é evangelho. É um evangelho falsificado, porque o verdadeiro evangelho confronta o pecado. Ele confronta o ser humano. E esse é o verdadeiro evangelho. Então a igreja precisa de disciplina para estar ensinando, para estar instruindo, disciplinando os seus membros, para que assim eles se tornem cada vez mais crentes melhores, crentes espirituais, e o nome do Senhor então é glorificado. Aí a gente passa para o terceiro subponto deste ponto, que é a falha de Arão. Êxodo 32, 21. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Arão demonstrou ser um fraco líder no momento crucial da história de Israel. Então, meus irmãos, nós vimos aqui Moisés no monte, aí Arão fica ali, Moisés demora a retornar, o povo pressiona e Arão cede, demonstrando uma fraqueza na sua liderança, porque ele cede à pressão daquele povo. Então Moisés pergunta para ele: olha, o que foi que tu fizeste? Por que tu fizeste isso e trouxeste tamanho mal, tamanho pecado sobre este povo? Então Arão, ele se demonstrou ali fraco no momento crucial que era para estar demonstrando a sua liderança. Ele cede então os apelos, a pressão do povo e passa então também desobedecer a Deus. Fazia aquilo que não agradaria a Deus e traria juízo sobre o povo. Três coisas tristes se destacam no papel de Arão neste episódio. A primeira é a ausência de qualquer contestação de sua parte diante do pedido do povo. Então, olha as três atitudes que Arão deveria ter tido, mas não teve. A primeira é que ele não contestou aquele pedido. Ele, como líder, poderia orientar, não aceitar e instruir o povo, relembrar tudo aquilo que eles já tinham vivido, relembrar tudo aquilo que Deus havia falado, ter uma posição firme, uma posição de liderança, ainda que desagradasse o povo, porque a liderança é isso. Nem sempre o líder vai poder agradar todo mundo, mas ele precisa honrar a sua liderança, tomando as decisões necessárias, ainda que desagrade alguns, mas nós não vemos isso. Nós vemos total ausência de contestação. Arão não contesta nada, não se põe contra aquela atitude errada, E a gente vê aí total ausência de Arão no que diz respeito aí a contestar o pedido do povo, o pedido errado, um pedido de pecado. O segundo é a sua decisão de convocar uma festa ao Senhor. Então, além dele não se opor àquele pedido do povo, ele atende o pedido e ainda declara uma festa, que vai aí incentivar ainda mais a idolatria, conduzindo o povo ainda mais à sua vida de pecado, levando cada vez mais a sua vida de pecado, aumentando ainda mais a sua decadência espiritual.
E a última é a desculpa esfarrapada, tentando terceirizar a culpa e jogar a responsabilidade sobre o povo. Então, além dele não se opor, para ir contra aquele pedido do povo em fazer um ídolo, para adorar e segui-lo, ele faz uma festa, que aumenta ainda mais a decadência espiritual daquele povo, e dizendo que aquela festa era dedicada ao Senhor. E o terceiro lugar, ele inventa desculpa em vez de assumir a responsabilidade. Ele tira a responsabilidade de si e tenta passar ali para o povo, dizendo que o povo foi culpado, quando ele deveria, então, estar assumindo a responsabilidade e ter tomado ali a atitude de um verdadeiro líder, chamado por Deus, ainda que desagradasse o povo. Então, Arão e os demais anciãos deixam uma nota triste para a história. Por pouco, Arão não pagou com sua vida, a sua rebelião. Tão grande foi a ira de Deus. Então, está aí três situações muito tristes da vida, ou da liderança de Arão, que nós não podemos seguir. Não contestar uma atitude errada do povo, incentivar ou fomentar uma decadência espiritual e inventar desculpa em vez de assumir responsabilidade. Então, nós precisamos, em vez de inventar uma desculpa, assumir os riscos, assumir as responsabilidades do nosso chamado, da nossa liderança. Aí nós vamos para o terceiro ponto da nossa lição, que é renovando a aliança e as tábuas da lei. A misericórdia de Deus é imensurável. Mesmo diante da atitude ingrata de Israel e do seu grandioso pecado, Deus os perdoa, oferece novas tábuas da lei e renova a aliança. Então, olha a misericórdia de Deus. Israel peca, abandona Deus, adora o bezerro de ouro, quebra a aliança com Deus, mas mesmo assim, nós vamos ver nesse ponto que Deus renova a aliança, entrega novas tábuas para o povo de Israel, e a gente vê aí o perdão de Deus, a graça de Deus para com o homem. Bendito seja o nome do Senhor. Aí o primeiro subponto deste ponto é o arrependimento divino. E aqui tem algo interessante. Olha só, Êxodo 32, versículo 14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Deus não se arrependeu. Então, o que significa a expressão o Senhor se arrependeu? Porque nós vemos na Bíblia, em Números e em Samuel também, que Deus não se arrepende. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, por que aparece essa expressão dizendo que o Senhor se arrependeu? Se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Então, por que aparece essa expressão? Como o arrependimento de Deus deve ser entendido? Então, a gente está diante de um texto aqui que causa algumas dificuldades de compreensão para alguns cristãos. Se o versículo está dizendo que Deus se arrependeu, por que então que nós estamos dizendo que ele não se arrependeu? A Bíblia entra em contradição, já que tem texto que diz que ele se arrependeu, tem outros textos que diz que ele não se arrepende. Como é que fica? Não, a Bíblia não entra em contradição. Não há contradição na palavra de Deus. Às vezes tem sim um texto ou outro que é um pouco mais complexo, mas a gente precisa só de fazer uma análise, de fazer uma leitura, pegar outros textos bíblicos, e aí a gente com certeza vai ter condições de compreender. Mas a Bíblia não tem contradição. Olha, como podemos expressar adequadamente os sentimentos de Deus? Então, usa-se figuras de linguagem como esta, atribuindo a Deus aquilo que é próprio do homem, com o objetivo de atingir um melhor entendimento por parte dos leitores. Então, a primeira explicação está aqui. Foi usado nesse texto uma figura de linguagem. Para quê? Para que nós tivéssemos uma compreensão melhor, para que nós pudéssemos compreender melhor esse sentimento humano que foi atribuído a Deus.
Então, é uma forma didática, pedagógica, para que nós possamos compreender melhor. Então, essa é a primeira explicação. Então, a gente observa aqui, né, que o escritor ele está usando aqui uma figura de linguagem para atribuir um sentimento de homem a esse Deus Todo-Poderoso, unicamente com o intuito de nós compreendermos melhor, né, para ser uma linguagem mais acessível. Mais acessível. Olha só, a segunda explicação, o qual nós podemos entender esse texto, é o seguinte: o arrependimento divino que aparece aqui, diferente do homem, não traz mudança no seu ser. Então, a mudança não acontece em Deus, né? Mas sim no seu modo de tratar o ser humano, quando ele vê arrependimento e conversão. Então, não é que Deus tenha se arrependido do que ele fez ou do que ele vai fazer. Na realidade, o que há é uma mudança do modo que ele vai tratar o homem, dependendo do seu arrependimento ou da sua conversão. E a gente vê isso muito claramente em alguns exemplos, né, do rei, né, que Deus manda ao profeta Isaías ir lá com o rei, dizer que é para ele colocar a sua casa em ordem, que ele vai morrer. E aí o profeta Isaías entrega-lhe a mensagem, o rei Ezequias, né, vira o seu rosto para a parede e ele começa a orar. Então, como há uma mudança, né, no coração do rei, e ele ali começa a clamar ao Senhor, começa a pedir a misericórdia de Deus, Deus então ouve a sua oração, faz com que o profeta volte e acrescenta ali então na vida do rei mais 15 anos. Então não é que Deus tenha se arrependido, ou que Deus errou, né, a decretar ali que ele iria morrer. Não, ele muda, ele faz essa mudança devido ali o choro, ou o clamor, ou a conversão, ou o arrependimento do homem. Então Deus trata diferente, né? Então eu espero que tenha dado para compreender aqui essas duas explicações que o comentarista traz. Uma é uma figura de linguagem para atribuir um sentimento humano, né, ao Deus Todo-Poderoso, para que nós tenhamos ali uma compreensão melhor. E o segundo, o que muda não é Deus, não é Deus no seu ser, mas sim a forma que ele vai tratar aquela situação para o ser humano. Tá certo? Aí a gente parte aí para o segundo subponto desse terceiro ponto, que é a intercessão de Moisés. Êxodo capítulo 32 e o verso 32, que nos diz assim: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Somente 2 homens na Bíblia fizeram esse tipo de oração, Moisés e o apóstolo Paulo, Romanos 9, né, capítulo 9, versículo 3. Teu nome riscado é estar fora do rol daqueles que herdarão a vida eterna. Então, meus irmãos, observe a que ponto Moisés chegou quando Deus fala em destruir o povo, né, e fazer dele ali uma outra nação, uma grande nação. Ele diz que prefere que o seu nome seja arriscado, né, a ter que ver aquele povo perecendo ali no deserto, né, porque ele estava até ali preocupado, né, o que os povos vão falar? Olha, Deus tirou eles lá do Egito para matar todo o povo no deserto. Então seria muito melhor permanecer na mão ali do opressor, porque eles continuavam vivos, do que esse Deus que tira o povo lá do deserto e tira o povo do Egito e leva no deserto somente para matar. Então Moisés, atento a isso, Moisés analisando isso, né, vão blasfemar de Deus, vão falar de Deus. Então Moisés fala para Deus: olha, eu prefiro que risque o meu nome. Então ele estava colocando em risco aqui a vida eterna, a sua eternidade em prol daquele povo. E nós vimos aí que realmente é um exemplo de líder para nós, né? E nós vemos aqui em Moisés uma figura de Cristo, né, que deu a vida, que sofreu, né, mas não desistiu dos pecadores.
ele deu a vida por nós, sofreu. Então nós vemos aí todo aquele sofrimento que Moisés estava passando, mesmo sem o povo ver, mesmo sem o povo perceber, tudo aquilo que Moisés estava colocando em risco em favor daquele povo, que muitos até não gostavam de Moisés, né? Não apoiavam Moisés, mesmo se eles verem, mesmo se eles saberem, mas Moisés estava colocando ali a sua vida em risco. Então, por isso, ele é uma figura de Cristo. E o que Deus fala para Moisés? Deus diz o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Além de Moisés colocar em risco a sua vida, mas Deus fala para ele que não é assim que funciona, né? A salvação é individual. Quem é que vai ser riscado? É aquele que leva uma vida de pecado, é aquele que peca contra Deus, é aquele que não se arrepende, é aquele que não vem para o Senhor. Então esses é que terão seus nomes riscados do livro da vida, ou seja, não poderão desfrutar de uma vida eterna ao lado de Deus. A intercessão não é apontar o pecado alheio e pedir justiça com sangue nos olhos, mas suplicar misericórdia, sabendo que Deus não tem prazer na morte do pecador. Há poder na oração intercessória. Deus pode contar conosco? Então, olha só, irmãos, Moisés era conhecido como esse intercessor. E nós também precisamos ver nobreza no ato de interceder. Deus pode contar com você? E aí o comentarista traz uma explicação, né, com relação a isso, que a intercessão não é você pedir justiça, né? Às vezes a gente se acha no direito, né, de pedir a morte de alguém, para Deus provar alguém, para Deus castigar alguém. Isso não é intercessão. A intercessão é você orar pedindo a misericórdia, se colocando no lugar da pessoa, pedir a misericórdia de Deus, né, em prol do pecador, em prol da pessoa que falhou. E há poder na oração intercessória. E Deus conta conosco. A vida de Jó, o cativeiro de Jó é mudado quando ele ora, quando ele intercede pelos seus companheiros. Então, o efeito da oração intercessória ela é dupla. Por quê? Nós intercedemos pela pessoa, Deus abençoa a pessoa, mas também abençoa a nossa vida. Então, Deus quer contar conosco para sermos aí intercessores. Bendito seja o nome do Senhor. Aí a gente vai então para o último subponto, que é novas tábuas da lei. Êxodo capítulo 34, verso 10. Então disse: eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo. Farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma. Olha, meus irmãos, as novas tábuas que Deus ordena a Moisés lavrar e levar novamente à sua presença no cume do monte é uma evidência da renovação da aliança de Deus com a nação de Israel. O fato de haver renovado sua aliança é prova de que Deus perdoou o seu povo, dando-lhe um recomeço. Então Deus atende a oração, a intercessão de Moisés, e ele ordena a Moisés a lavrar ali as tábuas e levar para o monte, que ele iria reescrever novamente as suas leis nas tábuas. E isso dá um sinal, uma confirmação de que Deus perdoou o povo. E aquela aliança que o povo tinha quebrado, né, quando Moisés quebra ali as tábuas, simbolizando ali que Deus estava rompendo, quebrando a aliança que havia entre Deus e o homem, Deus agora mais uma vez dá um sinal de que ele está restaurando, refazendo novamente essa aliança com a nação de Israel. E aí fica a prova, né, de que Deus ele é um Deus de recomeço. E nós vemos isso em toda a história de Israel, que Deus é um Deus de recomeço. Nós vemos isso na vida de Davi, né, que Davi peca, trai ao Senhor, Davi adultera, é adúltero, é assassino, mas ele se arrepende, ele busca o Senhor e Deus então reescreve uma nova história para Davi, dá uma nova oportunidade, Davi tem um novo recomeço. Pedro também nega Jesus por 3 vezes, mas
é alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus, e Pedro também tem ali um novo recomeço. E nós poderíamos falar de muitos outros exemplos da Bíblia, e exemplos também, né, da atualidade, exemplos nossos mesmo, né, que tivemos ali um novo recomeço concedido por Deus, e aí Deus é o Deus de recomeço, bendito seja o nome do Senhor, que pega o pecador, uma vida desgraçada, uma vida acabada, e reescreve uma nova história, um novo recomeço. Moisés retornou ao acampamento com as novas tábuas, a promessa de Deus iria com eles e a notícia de que seus pecados foram perdoados. Moisés desce do monte, trazendo as novas tábuas da lei, né, e ele traz essas boas novas para o povo, essas boas notícias. Que boa notícia! Olha, Deus agora ele vai conosco, ele vai estar conosco, estará no nosso meio, e ele nos perdoou. Né? Então Deus refaz a aliança, das novas tábuas, vai com o povo e o povo é perdoado. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aplicação pessoal: não permita que os convites à velha vida de outrora achem lugar no seu coração. Mantenha a sua espiritualidade viva, contagiante e dinâmica. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós chegamos ao final da nossa lição. Nós estudamos a lição de número 9 e nós queremos pedir para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê o seu ok, deixe o seu comentário, tá bom? E vamos junto então construir uma EBD inovadora. Deus abençoe a todos, nos encontramos na próxima semana, em nome de Jesus.